Aprenda a desenvolver uma plataforma como essa, uma plataforma nichada para advogados construída totalmente com inteligência artificial. Aqui é dashboard, aqui é a seção de agente, aqui é o sistema de boot, chatbot, integrações, relatórios. Você também consegue criar tags, taguear cada conversa. Além disso, você consegue gerenciar os pagamentos e, por fim, as configurações do dono da plataforma. É muito simples de fazer. Eu usei 4 ferramentas, como, por exemplo, o N8N, como meu back-end, meu banco de dados, o Supabase, o Lovable como front-end e, por fim, a API Evolution. No primeiro vídeo eu mostrei mais detalhado como que funciona meu front-end através do Lovable, onde eu criei 100% com inteligência artificial. Nesse vídeo eu quero mostrar como que funciona o meu banco de dados que eu criei através do Supabase. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que funciona meu back-end, né? Não meu banco de dados, meu back-end é ali através do N8N. Então fica comigo até o final do vídeo. Bom, como vocês podem ver, eu já estou com o meu Supabase aberto. Aqui está uma série de tabelas, mas para o vídeo não ficar tão extenso, eu selecionei algumas tabelas principais das que eu acho para fazer com que o site funcione, né? Para mostrar ali na interface. A primeira tabela que eu quero mostrar para vocês é a Profile. A Profile não tem muito segredo. É quando o usuário faz um cadastro, automaticamente é gerado um ID único para ele, né? Ele coloca o nome dele lá, e aqui mostra a data de criação. Se porventura dentro da conta ele atualizar qualquer informação, automaticamente também é registrado esse update, que é a atualização. Mostra o e-mail na qual ele entra dentro da plataforma, o telefone. Agora o documento, que é o CPF, o CNPJ, e o ID de cliente, ou seja, o ID Customer ID, só é gerado quando o usuário realmente faz a compra do nosso plano. Aí automaticamente eu populo isso daqui. Porque não faz sentido lá no cadastro o cara colocar o CPF, o CNPJ dele. Eu posso colocar? Posso, mas não faz sentido. Né? Agora faz sentido na questão de pagamento. Bom, vamos para a segunda tabela, que seria a tabela de agente. Aqui tem uma série de colunas. Só para deixar claro, pessoal, eu estou trabalhando aqui mostrando para vocês valores de uma conta e na USAI aqui valores de outra conta, ou seja, é outro perfil. Em agente aqui é o ID do agente, quem está usando esse User ID. De onde que é esse User ID? Lá de Profile, ou seja, isso aqui é uma chave estrangeira. Qual que é o nome do agente? Aqui é o USAI. Como eu falei, é perfil diferente. Esse agente aqui que eu estou trabalhando é a Paty e a Beatriz. O detalhes eu troquei. Não é detalhes, né? Dentro da plataforma. Aqui do banco está detalhes. Mas aqui está com o objetivo principal. Aqui é o status para ver se está ativo ou não. A data de criação. O número do WhatsApp. Por exemplo, é quando o usuário conecta a instância dele. Aqui, basicamente, quando ele vem aqui, vou desvincular isso daqui, quando ele vem aqui, conecta, como eu mostrei na aula anterior, é até 3 números no máximo. Ele vem aqui, por exemplo, ele digitou o número, colocou o nome, pede para gerar o QR Code, assim que ele lê, vai ficar disponível, ele conecta, salva e automaticamente aparece aqui o número e a instância. Por quê? Porque lá dentro do N8N eu puxo essa informação e o agente conversa com o usuário com base nessas variáveis. Então, por isso que é necessário a gente ter a instância, porque vai fazer um match do que vem da API Evolution com o que vem do banco de dados. Deu match, aí sim gera o prompt, gera essas variáveis que eu estou te mostrando aqui. Aqui é o sexo, né? Se é masculino, feminino, enfim. O ID da empresa é legal colocar, ou seja, as informações aqui, essas informações aqui eu trago para dentro do agente, porque se porventura o usuário falar, qual é a empresa? Qual é o CNPJ de vocês? Então vocês têm todas essas referências. Qual é o endereço de vocês? Bom, tem algumas colunas aqui que foi descontinuadas, né? Por exemplo, essa daqui não tem necessidade de eu apresentar para vocês porque não existe mais, porque advogado ele só trata só com um tipo de pessoa, né? Que é o cliente dele final. Nesse caso aqui, eu tinha colocado várias opções, como lead, cliente, usuário, visitante, seguidores, com quem interage, né?
Aqui o objetivo do agente seria a mesma coisa. Nesse caso, o objetivo do agente eu também tirei. O objetivo é simples. Aqui que está na versão antiga, né? Não está nessa versão. Mas na versão nova só tem 5 opções, que é atendente, agente de agendamento, secretária, não me lembro agora, não me recordo, mas eu coloquei 5 opções e aqui automaticamente já é alterado. Mas aqui não tem necessidade também, eu tirei. Tem algumas coisas aqui, conforme eu falei lá no início do vídeo, você inicia com um projeto e conforme vai criando, vai atualizando, automaticamente algumas coisas para de fazer sentido, entendeu? Então, a vida de programador, a vida de desenvolvedor de sistema é assim. Você sempre vai atualizando para trazer melhorias para a plataforma. Aqui é a descrição da empresa, qual é o tom de voz que o agente vai conversar com o usuário final. Aqui são para evitar os termos, impossível, não posso, erro, problema, enfim. Restrições do agente, que seria tudo isso daqui, ó. Palavras proibidas e restrições do assistente. O horário de funcionamento também é legal vocês colocarem. Conforme o usuário vai colocando aqui o horário de funcionamento, automaticamente vai populando aqui, vai alterando aqui. Esse número de WhatsApp, esse número de WhatsApp não precisa, também já foi descontinuado nesse formato aqui. É o outro que é original, esse não é mais original. E esse e o e-mail ID calendar é o e-mail da agenda. E esse ID é o ID da agenda também, entendeu? Esse é o e-mail da agenda e esse é o ID da agenda. Porque se porventura o usuário quiser fazer algum tipo de agendamento com o agente vai e pega de qual e-mail é e de qual ID é, através de variáveis. Por isso que os prompts que eu desenvolvo é tudo dinâmico. O limite de resposta que está curta, média e longa, né? Mas lá dentro do N8N eu coloco uma expressão, curta eu coloco uma quantidade de caracteres, média outra e grande outra, né? Aqui eu não coloquei o nome da empresa, enfim, o nome da empresa, o nicho, o subnicho, que é legal a gente colocar também isso daí. O nome do agendamento, como eu mostrei para vocês na aula anterior. Se é um agente de agendamento, por exemplo, vou colocar aqui, agente de agendamento, aparece essas informações aqui, que logo eu populo nesse formato. Por que servem essas informações? Vocês vão ver lá no N8N que eu uso para indicar pro agente, para não fazer uma bagunça, né? Qual é a duração do agendamento em uma hora, se pode agendar várias pessoas no mesmo horário ou não, entendeu? Então, é bem legal, bem intuitivo a gente colocar isso daqui para ficar mais fácil organizado. Ah, o controle de tags. Esse aqui também, esse controle de tags eu posso tirar também, que foi descontinuado. Tem muitas coisinhas aqui que foi descontinuado. Nome do cheat, o URL cheat, ID de cheat também. Eu vou tirar porque esse aqui era um projeto paralelo. Pegava o ID do cheat para o agente buscar essa informação através do Google Sheet. Então, como eu descontinuei, não faz muito sentido estar aqui. Eu vou tirar. Ah, o fluxo conversa ID é basicamente o fluxo de conversa mesmo. Aqui, ó, esse fluxo de conversa. O que seria esse fluxo de conversa? É o ID do fluxo de conversa que contém várias etapas. Ou seja, é duas tabelas diferentes. É o fluxo de conversa e o fluxo ID. Ou fluxo de conversa e o fluxo de etapa. Acabei fazendo com uma confusãozinha aqui. O documento, para ver se tem documento, né? Como CPF, CNPJ, enfim. E aqui, aqui essas informações como endereço, cidade, estado, para a gente ter essa informação lá, como eu falei lá no início, da apresentação do agente. Quando o agente quiser passar alguma informação da empresa, de qual cidade, qual estado, ele tem essas informações também. E aqui o draft é quando você está criando o agente e você não salva. Mostra que ele está em rascunho, entendeu? Aí é necessário você entrar, salvar, para ele estar ativo. E basicamente é isso aqui na tabela de agente. Integrações de WhatsApp, não tem muita coisa aqui. Integrações de WhatsApp e integrações de e-mail funcionam praticamente da mesmo formato. A única diferença é que um é número e o outro é e-mail.
Aqui é o ID da tabela. Aqui é o User ID, ou seja, o User ID está usando essa informação. É um número, se está pendente. Aqui nesse caso eu não conectei o via QR Code, porque é necessário eu escanear, não só criar a instância. Eu crio a instância, quando eu conecto, automaticamente manda essa informação lá para o N8N, o 8N vai buscando até ver se está conectado, né? Vai fazendo aquele, ou é, já conectou? Já conectou? E quando conecta, automaticamente aqui aparece ativo. E aqui é a instância. Esse é o padrão, como eu falei na aula anterior. Esse é o padrão, que é e-mail, número e o nome daquela respectiva instância. O e-mail também praticamente funciona do mesmo formato. Não tem muito segredo aqui, que é o ID dessa linha, ou seja, o ID dessa agenda, o usuário como chave estrangeira. Esse ID é o ID do calendar, aquele número que fica lá em cima, né, na URL. É, é interessante a gente usar isso daí na hora de a gente fazer os agendamentos, que eu uso através do Google Calendar, mas eu estou pensando em tirar o Google Calendar ou trazer isso com uma opção. Eu quero fazer um sistema de agendamento integrado. Aqui é o e-mail da qual foi criada a agenda, o nome, né? A descrição, enfim. Aqui não tem muito segredo, é simples de se entender e qualquer informação que eu vou populando aqui, automaticamente vai alterando lá. O Billing Payments também é muito interessante a gente se atentar nele, porque eu estou usando hoje o sistema SaaS, né, a Gateway SaaS. Eu estava usando a Stripe, mas estava dando alguns conflitos, porque eu deixei totalmente na mão do Lovable. Aí os sistemas ASAS, né, ASAS, não sei se eu falei SaaS, mas é ASAS, eu trouxe e eu usei de forma manual, através do N8N, né? Não deixei através da inteligência artificial. Eu mesmo criei, desenvolvi as tabelas e coloquei para que populasse lá dentro do N8N. Vocês vão ver quando eu mostrar para vocês a apresentação do N8N, como ficou. E aqui basicamente é o ID, que é gerado automaticamente, o Profile ID, ou seja, o User ID, o dono dessa linha de pagamento, Subscription ID e o Asas Payment ID, é o que significa isso? É quando o usuário faz uma compra, faz uma assinatura, automaticamente já é populado aqui, entendeu? Eu populo. Aqui mostra o valor, esse valor aqui é fictício, o método de pagamento, se está confirmado ou não. E aqui mostra algumas informações em JSON, que é legal vocês também colocarem, né, dentro lá do sistema. Por exemplo, aqui mostra o comprovante de pagamento. Eu achei muito interessante. Isso daqui, ó. Acho que é até aqui, ó. Tá vendo? Mostra o comprovante de pagamento. Ver comprovante. Aí que legal. Ficou muito top nesse formato. E por fim é isso. A data de criação e a data de atualização, né? Quando a gente atualiza alguma coisa aqui nessa tabela. E por fim, Agent Documents, uma tabela não menos importante. Ela é bem interessante porque quando o usuário faz o upload aqui dentro de agente, eu vou mostrar para vocês. Quando ele faz o upload aqui, automaticamente essas informações vai para o storage. O Supabase pega essas informações que estão lá no storage e traz para essa tabela aqui. E essa tabela manda para a tabela de documents, que é aquela tabela de transforma os valores em valores vetorizados, né? Para facilitar o entendimento do agente para buscar essas informações. É, que basicamente é o ID da linha, esse aqui não muda. Não onde que subiu esse documento, nesse agente ID, de qual user ID, desse user ID. Aí eu basicamente, aqui também puxo o nome. Aí basicamente o que eu ia falar para vocês, que ele cria um ID com base no ID do usuário, ID do agente e o nome daquele respectivo documento. Esse é o ID que é gerado. Aqui é o caminho
E o ID é basicamente como se fosse o caminho também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, ID Documents, que seria o nome da pasta lá no Storage, que aqui, ó, que está aqui em Storage do Supabase. Aqui é o User ID, e aqui o Agente ID e o nome do documento. Essa informação é muito importante a gente ter como ID, para na hora que a gente passar isso lá para a tabela Documents, que é essa daqui, ó. Aqui, essa tabela é padrão, né? Quando a gente cria o sistema de RAG. Aqui, por exemplo, mostra o ID que eu te falei, que ele busca essa informação, o User ID, o Agente ID e o tipo daquele documento. Mas nesse caso, o mais importante é esse aqui, o File ID. Esse User ID e Agent ID é na hora lá do agente para ele buscar as informações dele mesmo, entendeu? Porque às vezes um usuário pode ter 5 agentes, 3 agentes. Para não ficar tão bagunçado, é legal a gente colocar o ID agente aqui também, entendeu? Bom, e basicamente meu banco de dados foi esse, integrado totalmente no Supabase. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e comentar para ver o que você achou do vídeo, né? Vou trazer agora o próximo vídeo falando sobre a estrutura ali do N2N, como que funciona, né? Como que faz funcionar, né? E os próximos vídeos também eu quero começar a gravar videoaulas para que você possa pegar e colocar a mão na massa mesmo, né? A mão na obra, né? E começar a desenvolver a sua estrutura e tirar a sua imaginação do papel, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.